Opa, tudo certo? Tudo bem com você? Eu sou o professor Tiago Veronese e você está no canal Conteúdos de História. O tema da nossa aula de hoje, como vocês estão vendo em nosso quadro, é o governo Hermes da Fonseca. Mas antes de nós iniciarmos essa aula, e agora é aquele momento onde você pega o seu bloquinho de anotações, é aquele momento onde você pega o seu caderno e é aquele momento onde você se inscreve em nosso canal se você não for inscrito e você já deixa o like, porque eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula, porque nós vamos analisar o governo do Hermes da Fonseca de uma forma objetiva, de uma forma didática, sem frescura, sem aquela série de preciosismos que para você agora mais te atrapalharia do que te ajudaria, certo? Então, sem mais enrolações, vamos à nossa aula. Bom, antes de nós começarmos a analisar as realizações, os problemas, as conquistas e as medidas tomadas por Hermes da Fonseca durante a sua presidência, durante o seu governo, é fundamental que nós possamos analisar qual foi o cenário eleitoral que fez com que Hermes da Fonseca chegasse à presidência da República. Bom, as eleições aconteceram no dia 1º de março de 1910 e colocou lado a lado como oposição Rui Barbosa, do PRP, e Hermes da Fonseca, do PRC. Com certeza, quando você estudou Primeira República, você já deve ter escutado falar de um conceito chamado política do café com leite, que tradicionalmente, quando você aprende lá no ensino fundamental e quando você destrincha esse conteúdo um pouco mais no ensino médio, você analisa que foi aquela aliança entre São Paulo e Minas Gerais. E, dependendo de quem forneceu as informações para você ou do material que você consultou, essa aliança, ela parece que foi perfeita, que não aconteceram problemas durante as sucessões presidenciais, durante as eleições. E isso é uma mentira, porque essa eleição que aconteceu em 1910 colocou em lados opostos Minas Gerais apoiando Hermes da Fonseca e São Paulo apoiando Rui Barbosa. Então, aquela política do café com leite, quando você estuda, aparentemente ela se demonstra como perfeita, isso é uma falácia, isso é uma mentira e a eleição de 1910 comprova isso. Bom, como nós sabemos, nessa época, fraude eleitoral não era uma exceção, era uma regra na política nacional e, infelizmente, isso aconteceu também nessa eleição ocorrida em março. Os resultados só foram anunciados no dia 27 de julho de 1910, para que o governo começasse em novembro, e o que as urnas disseram à população brasileira? As urnas falaram o seguinte: com 64,35%, o nosso presidente vai ser, a partir de 1910, Hermes da Fonseca, um militar, sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o nosso primeiro presidente da República. Olha aí as coincidências, que não são tão coincidências assim, da história. Bom, vamos discutir um pouquinho sobre o seu governo. E a gente precisa estudar qual foi o contexto, qual foi o cenário em que Hermes da Fonseca assumiu a presidência. E foi um cenário totalmente conturbado e totalmente polarizado. Isso, inclusive, teve reflexo nas eleições que aconteceram nos estados. Porque o que acontece nesse período na Primeira República? Era muito importante, inclusive existiam vários mecanismos, como por exemplo a Comissão de Verificação dos Poderes, para que o presidente tivesse uma homogeneidade de condições para governar, para que ele tivesse a governabilidade ideal. O que isso quer dizer? O que isso significa? Que basicamente havia todo um arranjo para que os mesmos grupos que apoiassem quem chegasse à presidência assumisse a liderança política, assumisse o poder político nos estados e nos municípios. Até porque, se você é o presidente e você tem nos estados, tanto a nível estadual quanto a nível municipal das principais cidades, grupos políticos que te apoiam, você consegue fazer e você consegue recusar aquilo que você tem interesse. Fica muito mais fácil de você governar. Só que o cenário assumido pelo Hermes da Fonseca não foi esse. Então a gente precisa colocar essa primeira observação aí no teu caderno, aí no teu bloquinho de anotações. Que o cenário em que ele assumiu a presidência foi um cenário conturbado e extremamente polarizado,
Cenário conturbado e polarizado, tendo reflexos, como já foi falado, inclusive nas eleições estaduais. Só que o Hermes da Fonseca, militar, e sim com tendências autoritárias, tanto que durante o seu governo várias vezes foram decretados o tal do estado de sítio. Inclusive, é muito interessante você analisar que esse estado de sítio durante o governo do Hermes da Fonseca, ora foi decretado a nível nacional, ora era decretado inclusive a nível estadual. Então, o Hermes da Fonseca, muito autoritário, ele precisava, e ele tinha o apoio do exército para isso, tentar tirar dos estados aqueles grupos políticos que chegaram ao poder e que não o apoiavam. E o que foi isso? Foi a chamada, olha aí, mais uma informação para você anotar no seu bloquinho de anotações, foi a chamada, vamos colocar entre aspas, política da salvação. Política da salvação. Que nada mais, nada menos, muito importante, não esquecer de anotar que isso foi apoiado pelo exército. Então, teve o apoio do exército, porque sem o apoio de um braço armado, ele não conseguiria fazer isso. Então, política da salvação com o apoio do exército. E o que foi isso? Foi uma interferência federal em alguns estados nacionais. A interferência federal em alguns estados para que grupos sociais de oposição fossem tirados daquele momento do poder. Então, olha que interessante. O presidente Hermes da Fonseca, com o apoio do exército, para conseguir ter uma maior governabilidade, ele interferiu nos estados, tentando, a partir de uma série de manobras, tentando, inclusive, a partir da força, tirar pessoas de grupos políticos opostos para colocar pessoas do seu grupo político ali nos principais cargos dos estados. Isso aconteceu com sucesso em alguns estados e com insucesso em outros. Inclusive, eu falei para vocês que ele assumiu o governo em um cenário conturbado e um cenário muito polarizado, certo? Por que esse cenário conturbado? Porque ele foi um presidente que assumiu o poder em um momento em que várias revoltas aconteceram. E aqui nós temos essas revoltas que ocorreram durante o seu governo. Revoltas essas, inclusive a revolta de Juazeiro, que aconteceu muito por conta dessa política da salvação aqui, tá? Que foi realmente uma contrapartida em relação àquela ofensiva federal de tentar impor em alguns lugares os seus grupos sociais. Eu vou colocar aqui no quadro essas revoltas, mas eu não vou destrinchar todas elas. Inclusive, aqui no canal, você vai estar analisando agora, que vai passar aqui no nosso cardzinho, uma aula muito bem feita sobre Guerra do Contestado, sobre revolta da Chibata e sobre revolta de Juazeiro. Ainda teremos aulas. Talvez no momento em que você assistir esse vídeo já estejam gravadas, em algum lugar aqui vai estar aparecendo para você um local para você clicar e vai ser direcionado a essa aula. Caso você esteja assistindo no momento de lançamento da aula, a gente tem aqui em nosso canal aulas divididas em 3 partes sobre Guerra do Contestado. Mas vamos colocar aqui os problemas que ele enfrentou, além dessa polarização, além desses conflitos políticos. Então nós tivemos 3 revoltas. Nesse momento, não é necessário ficar se atentando a peculiaridades dessas revoltas, porque teremos em momento oportuno aulas sobre isso, certo? Então vamos lá. Nós temos a revolta da Chibata, a revolta dos marinheiros no Rio de Janeiro. Nós temos a Guerra do Contestado, que inclusive temos uma aula muito legal, dividida em 3 partes aqui no canal sobre ela. E também nós temos a chamada Revolta de Juazeiro. Aqui aparece inclusive a figura ativa do padre Cícero. Então vocês estão analisando que o governo do Hermes da Fonseca, ele não foi pacífico, ele não foi um governo tranquilinho, ele foi um governo com uma série de problemas. Bom, o que aconteceu nesse processo também durante o governo dele? Quais foram as outras medidas, além de ter que lidar com esses conflitos políticos através da política da salvação e também ter que lidar com essas revoltas? O que mais aconteceu durante o seu governo? E aqui eu vou ter que usar esta parte do quadro. Deixa eu colocar aqui uma divisória para ficar mais fácil para a gente, porque agora a gente analisa outras medidas tomadas durante o governo do Hermes da Fonseca.
E ao final da aula, eu ainda vou colocar uma curiosidade sobre o governo dele, tá bom? Medidas. Bom, vocês sabem que, infelizmente, não só hoje, mas em outros momentos, o Brasil também se endividou muito. A dívida externa brasileira enorme. E durante o seu governo houve sim uma renegociação da dívida externa, como se fosse um segundo funding loan, certo? Então, houve durante o seu governo uma renegociação, vamos anotar isso, renegociação da dívida externa. Espero que a sua letra aí no seu caderno seja melhor que a do professor. Nós tivemos ainda o prosseguimento da construção de ferrovias pelo Brasil, como por exemplo a ferrovia Madeira-Mamoré, certo? Então, se você quiser anotar aí no seu caderno, nós tivemos o prosseguimento da construção de ferrovias aqui no nosso país. Nós tivemos, olha que interessante, no ano de 1912, a criação da Universidade Federal do Paraná. Então, se você está aí assistindo essa aula e você é alguém que almeja chegar à Universidade Federal do Paraná, se tornar um acadêmico, se tornar um aluno dessa grande instituição, é aqui durante o governo do Hermes da Fonseca, do militar, do Marechal Hermes da Fonseca, que nós tivemos a criação da UFPR. E também, por último, de uma maneira até inesperada para a época. Por que inesperada? Porque até então a atitude dos presidentes, dos políticos brasileiros, era de repressão a manifestações, a greves e a problemas envolvendo a classe operária brasileira. Então, era muito mais de você reprimir os problemas do que você escutar o que eles estavam tentando ali ter como melhorias em suas condições e buscar uma forma de negociação. Então, o que se esperava? Que quando isso fosse acontecer durante o governo do Hermes da Fonseca, já de imediato ele ia descer a porrada na galera. E de modo até surpreendente, olha o que aconteceu no Rio de Janeiro, isso aconteceu no Rio de Janeiro em 1912. Nós tivemos o patrocínio do Hermes da Fonseca, do governo federal, ao quarto Congresso Operário Brasileiro. Olha que interessante. Então, em 1912, tivemos o quarto Congresso Operário Brasileiro. Bom, é claro que quando nós analisamos presidentes, são 4 anos de governo, muitas coisas aconteceram. Só que em relação ao Hermes da Fonseca, acredito que essas sejam as principais medidas, certo? Uma curiosidade do Hermes da Fonseca é que foi ele que instituiu aquela questão da faixa presidencial e ele passa ao seu sucessor. Olha que interessante, ele passa ao seu sucessor, ao Venceslau Braz. E ele também foi o primeiro presidente a se casar durante o mandato. Algumas curiosidades aí sobre o Hermes da Fonseca. Bom, seria isso que eu queria falar com vocês nessa aula, nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É claro que isto tudo que vocês estão assistindo é uma aula sucinta, é uma aula de resumo. Se você está interessado em outras temáticas, nós temos muitos vídeos aqui no canal. Se você está interessado em aulas de resoluções de exercícios, nós temos também. Se você está interessado, por exemplo, em História do Paraná, nós temos uma playlist, talvez a melhor do YouTube, sobre o conteúdo. Então nós temos bastante conteúdo para disponibilizar para você de modo gratuito, certo? Bom, seria isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e nos vemos em nossa próxima aula.